Nessa semana, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, esteve em Taiwan, e isso gerou um alvoroço internacional. Então, o nosso objetivo hoje aqui é fazer toda uma retrospectiva histórica do conflito da China com Taiwan e explicar qual o motivo dessa visita dela afinal, porque ninguém falou muito sobre isso, né? Então vamos pro vídeo. Essa história começa em 1949. A ilha de Taiwan pertencia à China, sempre foi a chamada Ilha de Formosa. Mas nesse ano, 49, a China passou pela chamada Revolução Chinesa. Os socialistas, liderados pelo Mao Tse-tung, principalmente inflamando a população do campo, conseguiram imprimir uma revolução no país e expulsar o partido capitalista que liderava o governo até então, o Kuomintang. Esse partido e todas as suas lideranças, incluindo o presidente Chiang Kai-shek, fugiram para a ilha de Taiwan, a chamada Ilha de Formosa. Assim, se instaurou o socialismo na China continental, na chamada República Popular da China. Porém, como essa ilha sempre pertenceu ao território chinês, o governo socialista chinês sempre disse que o governo de Taiwan é um governo rebelde, que, portanto, a ilha de Taiwan pertence integralmente ao território chinês. E isso se baseia também na ideia de que o povo que reside em Taiwan é originado do povo da China continental. Eles são exatamente o mesmo povo, eles falam exatamente a mesma língua, porque culturalmente eles são exatamente o mesmo povo, certo? Taiwan, por sua vez, é importante a gente frisar que continuou sendo um país capitalista e se transformou num dos chamados tigres asiáticos ali nos anos 70. Esses países, dentre outras características, se industrializaram muito com o apoio dos Estados Unidos e desenvolveram uma série de atividades industriais que estão ligadas hoje às chamadas cadeias globais de valor, que basicamente se resumem numa integração de mecanismos de produção que geram um produto final de grande importância. Taiwan hoje destaca-se como um tigre asiático pelo fato de que existem muitas empresas produtoras dos chamados semicondutores e dos chips. Qual a importância desses chips semicondutores? Esses chips semicondutores, eles são peças, eles são partes muito importantes de outras atividades industriais. Eles fazem parte de celulares, computadores, automóveis. Portanto, existe ali em Taiwan uma indústria, um tipo de atividade industrial estratégico muito importante e de interesse para a economia global. E, claro, para todos aqueles que têm ou parceria com Taiwan ou interesse em dominar essas atividades em Taiwan, certo? Então, qual é a posição dos Estados Unidos nesse sentido? Os Estados Unidos, historicamente, não quer nem apoiar formalmente Taiwan como uma república independente, que não é, e não quer, obviamente, ficar do lado da China, já que se tomasse uma ou outra dessas atitudes, isso poderia comprometer as atividades econômicas e as relações, tanto diplomáticas quanto econômicas dos Estados Unidos, certo? É importante frisarmos também que Taiwan não é reconhecido como um país independente pela Organização das Nações Unidas. Taiwan, inclusive, foi expulsa da ONU nos anos 70 para que ela fosse substituída pela China, pelo governo da China popular, pelo governo da China socialista. Então há, na verdade, um reconhecimento internacional muito limitado do território de Taiwan pelo resto da comunidade internacional. Tá, e o que é que a Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, tem a ver com tudo isso? Bom, essa semana que passou, ela fez uma viagem internacional à Ásia como um todo. Ela passou pela Coreia do Sul, ela passou pelo Japão, ela passou por outros países ali da Ásia fazendo algumas visitas internacionais. E não estava no itinerário dela
entrar no território de Taiwan. Ela não colocou isso no itinerário sabendo que poderia sofrer represálias, né, do governo chinês por conta disso. Então ela suprimiu essa escala em Taiwan, essa parada em Taiwan da sua agenda. O governo chinês, desconfiado e já imaginando que ela poderia acessar o território de Taiwan, disse que os Estados Unidos poderiam sofrer graves consequências caso Nancy Pelosi pisasse no território taiwanês. O Biden, como chefe do Poder Executivo dos Estados Unidos, na verdade vai lavar suas mãos. Ele disse que lá no passado, alguns meses atrás, se a China invadisse o território de Taiwan, os Estados Unidos defenderia Taiwan. Então veja aí uma guerra de narrativas importante, certo? Bom, o que aconteceu agora, já que a Nancy Pelosi realmente foi a Taiwan? Perguntaram, e aí Biden, o que você achou dessa visita? Ele falou, eu sou chefe do Poder Executivo e a Nancy Pelosi, ela é uma das lideranças do poder legislativo do governo dos Estados Unidos. Portanto, eu e o meu governo não tem relação com a visita que ela realizou no território taiwanês. Lógico que ele realizou, então, esse discurso querendo desviar-se das atitudes tomadas pela Câmara, pela presidente da Câmara dos Deputados do governo norte-americano. Mas aí vem uma pergunta que ninguém respondeu até agora, gente. Ou quase ninguém respondeu até agora. O que é que a Nancy Pelosi foi fazer lá? Na verdade, olha que interessante. Ela foi lá como presidente da Câmara dos Deputados, primeiro, para fortalecer-se dentro do Congresso Nacional dos Estados Unidos, já que a gente vai ter agora as midterms, que são as eleições no meio do mandato do presidente Biden lá, que vão eleger parte da Câmara, do Senado dos Estados Unidos, né? Mas além disso, é importante a gente frisar que a visita dela tem um viés ligado a atividades econômicas. O Congresso norte-americano recentemente aprovou uma medida que vai oferecer 52 bilhões de dólares para empresas de produção de semicondutores, de chips, igual a gente acabou de comentar que Taiwan possui, para que elas se instalem lá no território dos Estados Unidos. Então, o objetivo da visita da Nancy basicamente foi dizer que se as empresas se sentem ameaçadas no território taiwanês pela pressão do governo chinês, que ameaça frequentemente tomar de volta para si essa ilha rebelde de Taiwan, é melhor que as suas empresas se desloquem para um lugar onde elas estarão mais seguras, que é o território norte-americano, onde o governo dos Estados Unidos oferecerá 52 bilhões de dólares em subsídios para a ida dessas empresas, para o deslocamento dessas empresas para os Estados Unidos. E no final das contas, galera, qual foi a resposta da China para isso? E aí a gente fecha o nosso vídeo. A China, dentro desse discurso de que Taiwan e os Estados Unidos poderiam sofrer graves consequências, já tomou algumas atitudes muito interessantes e muito importantes de serem avaliadas. Primeiro, a China declarou uma série de exercícios militares ali no mar da China, vizinho a Taiwan, no território vizinho a Taiwan, que envolve deslocamentos de embarcações, de navios de grande porte ali no mar, que estão circundando o território taiwanês em diversos pontos, como vocês podem observar aí no mapa. Alguns aviões de combate chineses chegaram a invadir o espaço aéreo taiwanês para testar a resposta do exército taiwanês a essa invasão, certo? Então, um caça chinês invade esse espaço aéreo e o caça taiwanês vem para tentar expulsar esse caça chinês. Qual é o objetivo disso? Você testar o tempo de resposta do seu inimigo para a ocorrência de um conflito futuro de fato. Isso é interessante, né? E por fim, a China começou a realizar algumas sanções econômicas à ilha de Taiwan, já bloqueou a chegada de alguns produtos que a China comprava do território taiwanês e também bloqueou algumas relações diplomáticas com os Estados Unidos, algumas relações no sentido de cooperação ligada a atividades criminosas,
a questões ambientais que simplesmente estão congeladas por enquanto e não serão mais discutidas entre o governo do Biden e o governo do Xi Jinping. Então é isso, galera. É importante a gente destacar que esse é só mais um episódio dentro de toda essa estrutura de poder que foi se construindo ao longo do tempo, né? Então, a Revolução Chinesa em 1949 é o primeiro ponto a ser destacado. O fato de Taiwan ser substituída pela China continental nos anos 70 no principal organismo internacional global, que é a Organização das Nações Unidas. Portanto, Taiwan não é reconhecida como um país, como um Estado nacional independente pela gigantesca maior parte da comunidade internacional, certo? O papel da Nancy Pelosi em realizar uma provocação, poderíamos dizer assim, aos chineses realizando essa visita, e por fim, essas sanções econômicas e esses exercícios militares da China que vão continuar ocorrendo nos próximos dias, que podem levar a uma escalada da violência na região. Vamos observar o que vai acontecer nos próximos capítulos. Aquele abraço!